Finalmente, a jornada de Wanda Maximoff chega ao final nessa série de WandaVision maravilhosa que a gente acompanhou nesse canal ao longo de... quantos vídeos foram? Depois de 9 episódios em que a gente acompanhou a sitcom ali, WandaVision, agora a gente entende tudo o que aconteceu com a Wanda, ou quase tudo, nesse período de luto depois da morte do Visão em Vingadores Ultimato. E teorias e mais teorias rodearam todo esse período aí em que a série esteve no ar, e aí a gente criou muitas coisas, falamos aqui de várias propostas que os fãs criaram: Mephisto, Kiton, Pesadelo, Mercúrio dos X-Men, Mercúrio de não sei o que, e assim... A verdade é o que tá na tela, meu bem. A verdade é que Agatha Harkness era a vilã e agora a gente vai entender o que aconteceu nesse último episódio. Se você já assistiu ao último episódio, eu convido você a comentar aqui nesse vídeo já o que você achou dessa série e desse último episódio em específico também. E já deixa o seu like, curte esse vídeo, compartilha com o seu amigo que também acompanhou a WandaVision por aí. Bom, vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar, porque na verdade esse episódio era o episódio que a gente tava mais aguardando por ser a finale, né? O final da jornada, mas porque ele tinha muita coisa a ser respondida. Isso porque se você acompanhou a série, você sabe que no começo ela era uma série que a gente não entendia o que tava rolando. Os episódios eram conduzidos a partir dessa ideia de fazer homenagens às sitcoms que a gente viu no penúltimo episódio, que eram referências que a própria Wanda tinha, até o episódio 7. A partir daí, o episódio 8 e 9 já eram episódios que contavam ali a visão real do que estava acontecendo. Por isso, nesse último episódio, a gente tinha algumas questões a serem respondidas, como: tem alguém por trás daquilo? Quem é o Mercúrio? Ele é só uma piada da Marvel? Ou ele é o Mercúrio dos X-Men? Ou é o Mercúrio de uma outra realidade? O que é o Visão Branco? O que vai acontecer com eles? Os filhos da Wanda? Tinha muita coisa pra gente descobrir e, de certa forma, fomos descobrindo, mas algumas pontinhas ainda ficaram. Vamos começar falando sobre o verdadeiro significado da série e que a gente conseguiu ver nesse último episódio de fato. Desde o começo, WandaVision foi trazida como uma série sobre luto, uma série sobre o amor da Wanda que permanece ali pelo Visão no decorrer dos 9 episódios, mas nesse episódio em si a gente conseguiu entender de fato que aquele luto que ela sentia era um dos grandes vilões da série. Isso porque aquilo estava mexendo com ela de uma forma que ela não conseguia explicar, ela não sabia o que estava acontecendo. Várias vezes ela repete isso. E no final das contas ela precisa lidar com aquilo, passar por aquilo, e eu acho que a série finaliza muito bem com essa ideia de luto. Ela tem que se despedir dele de novo, vai ter que viver uma nova vida sem ele, ou talvez depois a gente vai ver. Mas eu acho que isso é entregue de uma maneira muito sensível. Pra mim é com certeza a coisa mais emocionante que eu vi nos últimos tempos, e acho que uma das mais emocionantes da Marvel, assim, a sensibilidade que eles conseguem colocar nesse último episódio é ainda mais surreal, assim, porque antes a gente viu o assunto do luto indo e vindo na série, né, de alguma forma, no começo ali, com ele não sabendo o que estava acontecendo, mas era muito voltado pra comédia, né, sempre tinha uma piadinha ali depois do drama. E agora não, a série realmente aborda sobre isso. A gente já tinha visto aquela fala dele no 8º episódio, que é maravilhosa, mas agora a gente entende que realmente o que tinha que acontecer era ela se despedir dele e acabar assim, pra ter, né, o fechamento da vivência, né, da história de Wanda e Visão. Vamos falar sobre a Agatha Harkness. Essa pra mim foi uma das grandes surpresas não tão legais, na minha opinião. Eu gosto muito da personagem Agatha Harkness, eu acho que ela foi super bem construída, a atriz é maravilhosa, uma atuação impecável, mas eu acredito que por estar muito inserida nesse mundo das teorias, por estar acompanhando muita coisa, eu queria ver talvez um vilão maior acontecer já nesse último episódio, já nesses últimos episódios mesmo. Eu acho a Agatha uma excelente vilã, eu acho ela maravilhosa, e eu gosto bastante, inclusive, da luta das duas ali no final, mas eu não acho que, na minha expectativa, talvez fosse o que eu queria que tivesse acontecido, sabe? Eu sempre ficava esperando, e aí, quem tá atrás, sabe? Quem tá por trás disso? Inclusive, ela fala, né, naquela última conversa com a Wanda, que ela vai precisar da ajuda dela, que ela não sabe o que ela despertou ali. Então, eu realmente acho que a gente não vai ver o final da Agatha Harkness, ela vai estar ali, né, porque ela ficou deixada, né? Foi deixada em Westview como a vilã enxerida, né? Alguma coisa do tipo.
E eu acho que ela vai ser usada mais pra frente sim, mas eu esperava talvez ver o grande vilão, mas gostei. Vale lembrar que os poderes da Feiticeira Escarlate vêm da magia do caos, então muito provavelmente ela liberou toda essa feitiçaria aí a partir de agora. E quando a gente começa a entender um pouco mais sobre magia do caos, tem muita gente que pode estar envolvida, incluindo aqueles vilões que a gente já estava achando que iam entrar na série agora. Mas eu acho que isso é importante da gente frisar. A série faz parte do universo cinematográfico da Marvel agora. Então ela tá dentro ali do que vai ser a nova fase da Marvel. Muito provavelmente uma das grandes fases iniciais, uma das grandes pistas iniciais. Por isso, muitas das coisas que acabaram ficando com pontas soltas podem e devem, né, que precisam ser exploradas nos próximos filmes. E quem sabe aí ver a vivência da Wanda junto com o Doutor Estranho, que acabou não aparecendo, mas tem muita referência, como o próprio Darkhold. A gente já tinha visto esse livro lá no episódio 7, quando tem um foco nele ali, a gente não entende o que significa mais ou menos, mas agora a gente sabe, era o Darkhold. E aí, voz da consciência, o que é o Darkhold? O Darkhold, ele é um livro de magia, em que nesse livro tá juntado, tá aglomerado ali todos os pergaminhos do Chthon. Todos os pergaminhos das magias do Chthon que ele fez. Chthon, que é o vilãozão. Chthon é um dos... Uma entidade, né? um dos primeiros deuses do universo que o Demiurgo criou. E ele foi o primeiro deus que mexeu com feitiçaria das trevas e magia do caos. Ele foi o primeiro a possuir aquele tipo de magia. E aí todas as técnicas e todo o aprendizado dele, ele guardou em pergaminhos que ele escondeu na Terra. E esses pergaminhos se juntaram e formaram o Darkhold. É isso. A nossa aposta é que o Chthon muito provavelmente vai ser um dos grandes vilões aí, pelo menos do filme do Doutor Estranho, mas quiçá do universo cinematográfico da Marvel, devido à sua grande importância. E é uma das primeiras vezes em que a gente consegue ver o poder da magia mesmo sendo inserido ali no universo da Marvel, então vai ser muito legal se a próxima fase for totalmente voltada pra isso também. E aí vem, né, a gente sabia que provavelmente ia ter alguma coisa a ver com o Doutor Estranho, e na verdade, mais ou menos, né, porque ele não aparece, a expectativa da maioria dos fãs, inclusive minha, era de que o Benedict Cumberbatch, nosso Doutor Estranho, aparecesse na série, e não foi o caso. Ele acabou ficando de fora assistindo WandaVision igual a gente. Mas não por isso ele fica de fora de WandaVision. Tem algumas pequenas referências e que fazem todo sentido quando a gente pensa que WandaVision está totalmente conectado, vai estar, né, com o próximo filme do Doutor Estranho. A gente já vinha teorizando isso, se você assistiu as nossas lives e resenhas por aí, você já deve ter ouvido falar que aquele livro que aparece lá em Doutor Estranho 1, existe um livro que está perdido, né? Eles veem vários livros na biblioteca, quando o Doutor Estranho está descobrindo um pouco mais da magia, tem um livro faltando. E muito provavelmente esse livro é o Darkhold, que estava nas mãos da Agatha. E durante a batalha entre Wanda e Agatha, a Agatha também cita, de certa forma, o Doutor Estranho falando sobre o Mago Supremo, que seria, né, uma das formas como ele é chamado. Coisas que a gente foi descobrindo aí nesse episódio final e que a gente não sabia o que ia acontecer. De fato, o Mercúrio era apenas o Ralph. A gente teorizava que o Ralph muito provavelmente era um Mephisto, que o Mercúrio poderia ser o Mercúrio dos X-Men, e na verdade os dois são a mesma pessoa, e na verdade não são nada. Mas eu achei legal, eu acho que faz sentido, é uma forma deles mostrarem que estão entendendo, né, que a gente quer ver os X-Men, mas ainda não mostrando nada, entendeu? A Dot também era só uma cidadã normal lá da cidade, uma moradora, a gente teorizava que ela poderia ser importante. O carteiro também não era ninguém importante, pelo menos até onde a gente viu. E a testemunha do Jimmy também não foi citada. Falando agora sobre o Visão, que é um dos personagens principais, a gente foi surpreendido no final do 8º episódio com a aparição do Visão Branco, que a gente mencionou também em uma live, que era a carcaça do Visão ali, sem a sua humanidade, como se fosse realmente uma arma. E durante o episódio a gente viu uma das cenas que eu achei mais interessante, que foi a batalha. A gente tava aguardando que teria esse duelo entre Visão e Visão, né? O Paul Bettany tinha falado que ia contracenar com um artista maravilhoso, que na verdade era ele mesmo. Então eu tinha altas expectativas para essa batalha e com certeza fui muito surpreendida. Isso porque a batalha não é uma batalha de poderes de força, é uma batalha muito no intelecto. Eles conversam para se
fundir de certa forma e entender que eles poderiam conviver como um só. Mas aí a gente não sabe o que aconteceu também, porque ele voou pra longe, não sabemos o que vai acontecer, onde está esse Visão, porque ele não foi atrás da Wanda, já que ele teria as memórias do Visão da série, né, da WandaVision, mas ele não foi, pelo menos até onde a gente viu. Inclusive o Paul Bettany, uma curiosidade, ele é o único ator do MCU a participar de todas as produções que abriram as fases da Marvel. Foda. Ele tava em Homem de Ferro 1 como Jarvis. Ele tava em Homem de Ferro 3 como Jarvis. Ele tava em Capitão América Guerra Civil como Visão. E agora ele aparece em WandaVision, né? Bom demais. Eu adoro Paul Bettany e eu acho que ele foi um dos pontos altos, assim, desse último episódio também. Ele protagonizou cenas muito engraçadas no começo. No penúltimo episódio ele protagonizou uma cena extremamente sensível e emocionante, que foi aquela cena em que ele fala sobre luto pra Wanda, tentando ajudar ela nesse momento de luto do irmão. E agora entendendo o que ele era pra Wanda, o que ele significava na vida da Wanda, né, de certa forma, e se despedindo dela, mas meio que foi um até logo, não foi bem uma despedida. E aí uma das principais perguntas que a gente tinha a respeito do que ia acontecer era a respeito dos filhos da Wanda, porque foram filhos criados na realidade dentro do Rex, né? Então a dúvida era, será que eles vão continuar existindo fora do domo, né? Fora daquela realidade criada por ela ou não? Inclusive lembrando que os filhos no quadrinho são parte da alma do Mephisto. Chega! Foram criados lá no Rex, não tem nenhuma menção do Mephisto até então. Chega! E eles acabaram realmente ficando lá dentro dessa realidade. É uma das cenas mais emocionantes também, ali onde ela se despede dos filhos, mas a gente já tem também uma relação ali com a cena pós-crédito de que talvez não seja a última vez que a gente vá vê-los também. Partindo para cenas pós-créditos, a gente tem duas, né? Se você assistiu aí até o final, você viu uma depois dos créditos principais, ali os créditos bonitinhos, e uma depois de todas as pessoas que participaram da série, produção, enfim, você sabe. A primeira é uma cena da Monica Rambeau que faz referência total ao que vai acontecer com a personagem durante essa próxima fase da Marvel, que é a relação com a Capitã Marvel 2, muito provavelmente, porque ela encontra a Skrull, que a gente já teorizou aqui várias vezes que poderia aparecer, e fala que ela vai realmente precisar ir pro espaço. A Mônica, inclusive, durante esse episódio, a gente consegue ver algumas facetas a mais aí do seu poder, mas a gente sabe que a próxima missão dela é no espaço. Isso é muito legal, por mais que a gente tenha sido surpreendido com o Skrull, eu também não achei tão surpreendente assim. Inclusive na cena pós-crédito que aparece a Skrull junto com a Mônica, a gente não sabe qual que é a Skrull, mas ela fala que ele tava chamando ela, né? E aí... Um amigo antigo da coisa, né? Quer encontrar com ela de novo. E aí ela pergunta onde que ele quer encontrar com ela. E aí ela aponta pra cima e isso quer dizer... Espaço. E o antigo amigo, muito provavelmente, 99% de chance de ser o Nick Fury. Ou Talos. Até porque já tem série confirmada de Invasão Secreta, né? Que tem os Skrulls, então isso pode ser algum tipo de ligação com as séries, não necessariamente com os filmes. A gente teoriza que pode ser o filme da Capitã Marvel 2, porque ela já tá confirmada, mas muito provavelmente também pode ser a série. São várias possibilidades, né, dona Marvel? E a segunda cena pós-crédito, e acho que a mais aguardada aí, que o pessoal ficou mais chocado de ver, foi a Wanda indo ali se retirar pra sua casinha, bem estilo Thanos ali no Ultimato, que depois de fazer a desgraça toda vai descansar. E só que a gente vê que ela não tá descansando tanto assim, né? Enfim, nessa cena pós-crédito a gente vê a Wanda vivendo sua vida ali pacata, tomando um cafezinho, mas na verdade ela tá em projeção astral, né? Como a Feiticeira Escarlate de fato, vendo ali tudo que tem no livro, já que a Agatha disse que o livro, né, o Darkhold, explica quem é a Feiticeira Escarlate pra ela, sobre os seus poderes, e a gente escuta a voz dos filhos da Wanda. E aí começam lá as diversas teorias a partir disso também. Aquilo é ela pensando nos filhos, aquilo é um chamado dos filhos realmente. Onde eles estão? Será que eles estão em perigo? E o que vai acontecer daí pra frente? Tem ainda algumas pontas soltas por fim, né? Eu acho que era natural que isso acontecesse, porque é uma série de 9 episódios, em que muitos episódios eram curtos, né, e a gente não conseguiu se aprofundar tanto em várias coisas e muitas respostas ficaram só por conta desse último episódio.
e eu também acho que não teria como dar conta de tudo que deveria ser explicado. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo no dia que a gente postou, que é na sexta, dia que estreou o último episódio, amanhã no sábado vai rolar uma live lá na Roxinha, você sabe bem onde é, pra falar sobre a série como um todo. Aqui eu tô focando um pouco mais no último episódio e amanhã a gente vai discutir tudo o que aconteceu nesses 9 episódios de WandaVision e aí teorizar o que pode acontecer mais pra frente, o que a gente gostou e que a gente não gostou da jornada como um todo. São teorias que ficam, mas pra gente teorizar mais pra frente, me conta aqui o que você achou. Eu confesso que fiquei muito feliz com toda essa jornada da série, eu amei acompanhar a WandaVision, inclusive amei acompanhar aqui junto com vocês. Como saldo final, o episódio, né, o episódio final de WandaVision é muito legal. Eu talvez tinha expectativas um pouco mais altas a respeito do vilão, do verdadeiro vilão da série, mas no final das contas, realmente a série entrega o que é pra ser. É uma série sobre luto, sobre o amor persistindo, sobre esperança, inclusive esperança do que vai acontecer nos próximos passos da Marvel no cinema e na televisão. E é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou do último episódio. Se você já quiser dar um spoiler do que você achou da série como um todo, pode deixar aqui também, mas guarda todas as suas considerações pra live de amanhã. Não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar com aquele amigo que amou WandaVision ou aquele amigo que ficou meio assim também nas teorias. Manda pra ele pra gente discutir também. Um beijo e até a próxima! Tchau! WandaVision, WandaVision, WandaVision.